Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Lucena, professor da Universidade Federal de Alagoas, e estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de análise de risco. Bom, então mais uma vez aqui está o nosso site e através desse QR Code você também poderá ter acesso a ele, onde eu disponibilizo alguns materiais de aula. E a nossa aula de hoje, ela será sobre a classificação de risco baseado na ocupação humana. Bom, baseado na ocupação humana, nós podemos definir os riscos como o risco atual, ou seja, o risco já instalado em áreas já ocupadas, como por exemplo, risco de erosão. E nós também podemos definir o risco como risco potencial, a suscetibilidade, ou seja, risco provável, quando da ocupação de áreas ainda desocupadas, ou seja, suscetibilidade à erosão, um risco potencial de erosão. Para exemplificar, eu tenho aqui algumas imagens que mostram o risco atual, principalmente nessas encostas que vocês estão observando, ou seja, áreas já ocupadas pelo homem, né? Então, risco atual. E como exemplo de um risco potencial, né? Esse talude aqui de uma rodovia, que a qualquer momento, né, ele não está ocupado, mas a qualquer momento pode se contextualizar numa situação de risco. Bom, então esses são alguns exemplos. Então, o objetivo dessa diferenciação é permitir que os problemas já instalados possam ser identificados e resolvidos. Mas também tem um lado muito importante, né? Que é a prevenção, que é evitar novas áreas de risco sejam ocupadas, mostrando que essas são suscetíveis à ocorrência de processos geológicos. Então, a identificação das áreas de risco potencial, ela serve para definir os locais de maior suscetibilidade que podem ocorrer situações danosas caso seja ocupada. Bom, os riscos ambientais, eles ainda podem ser divididos em riscos naturais e riscos antrópicos. Tá? Dos riscos antrópicos, nós podemos dividi-los em riscos tecnológicos e riscos sociais. Dos riscos tecnológicos, nós podemos exemplificar como os vazamentos de produtos tóxicos, inflamáveis, radioativo, colisão de veículos, queda de avião, entre outros. E os riscos sociais, assaltos, guerras, conflitos, sequestros, atentados, entre outros. Especificamente sobre os riscos naturais, nós podemos dividi-los em riscos físicos e riscos biológicos. Dentre os riscos biológicos, nós subdividimos em riscos associados à fauna, doenças provocadas por vírus e bactérias pragas, por exemplo, né? E os riscos associados à flora, doenças provocadas por fungos, pragas, ervas tóxicas e venenosas. Além disso, nós temos os riscos físicos, né? Que nós podemos subdividi-los em riscos atmosféricos, geológicos e riscos hidrológicos. Atmosféricos, por exemplo, os furacões, secas, tempestades, granizos, raios, etc. Né? E os riscos hidrológicos, enchentes, inundações e alagamentos. Sobre os riscos geológicos, nós podemos destacar os riscos endógenos e os riscos exógenos. Endógenos, ou seja, associados à geodinâmica interna, como os terremotos, atividades vulcânicas e tsunamis. E os riscos exógenos, associados à geodinâmica externa, como os escorregamentos, processos correlatos, erosão, assoreamento, subsidências, colapsos de solo, né? Entre outros. Aqui está um fluxograma geral que ilustra como os riscos ambientais podem também ser divididos. Né? Então, nós temos lá em cima os riscos naturais e os riscos antrópicos e as suas devidas subdivisões. Tá ok? Bom, essas são as referências utilizadas para o nosso curso. E agradeço mais uma vez e até uma próxima videoaula.